Beleza, pessoal. Então, estou aqui para fazer uma pequena videoaula sobre alguns problemas que vão aparecer aí nesse capítulo 2 do livro de Encropeira para caracterizar melhor. O primeiro dele trata lá da parte de difusividade térmica, né? É o exemplo 2.1 do livro. Esse exemplo está na página 44, tá? Do Encropeira, onde fala que a difusividade térmica é uma propriedade de transporte que controla o processo de transferência de calor por condução em regime transiente. Ou seja, quando há acúmulo, né, ele está associado com a quantidade de energia necessária para provocar uma alteração de temperatura, né, naquele corpo, e relacionando isso com a condução daquele corpo, tá? Usando os valores de K, Rho e Cp disponíveis no apêndice A do livro, calcule a alfa para as seguintes condições, tá? Então, nós temos aqui a condição que é o alumínio, tá? A 300 e 700 Kelvin, tá? O carboneto de silício a 1000 Kelvin e a parafina a 300 Kelvin, tá? Então essas são as condições. Então esses dados estão disponíveis, os dados de K, e CP para cálculo desse parâmetro, eles estão disponíveis lá no apêndice A. Lembrando que, né, a difusividade por definição vai ser a condutividade térmica dividido por Rho vezes o Cp. Então por isso que eu preciso dessas propriedades. Essas propriedades, elas estão, eu já separei para vocês aqui em tabelas e diagramas, tá? Lá no nosso material de apoio. Tá? Então são sólidos, tá? Vamos começar aqui nas propriedades termofísicas dos sólidos metálicos, tá? Vamos ver aqui, deixa eu tentar girar isso aqui. Tá difícil de girar, então vamos dar uma olhadinha assim. Carbonato de silício, tá? É, tem aqui então o K dividido por Cp, tá? Então é uma das propriedades, está aqui, tá? Dependendo da temperatura, e o Rho está aqui. Então o carbonato de silício tem Rho de 7.817 kg por metro cúbico e a 1000, né? A 1000 Kelvin. Vamos puxar aqui. Vamos pegar o primeiro deles aqui. Tem 29,3 a relação entre K e Cp, tá? Vamos ver se ele, em outra tabela ele dá melhor isso aqui. K sobre Cp, propriedades. Tá? Então vamos pegar esse valor aqui, apesar de ter aqui a 300 Kelvin ele tem, ó. Então vamos pegar aqui a 300 Kelvin, tá? Carbonato de silício é 300, o Cp é 446 e o K 51,9. Então vamos anotar esses valores lá no carbonato de silício, tá? Vamos só retomar aqui. 7.817 Rho. Vamos fazer uma tabelinha assim, ó. Rho, Cp e K, tá? Então, 7.817 do carbonato de silício Rho. A 300 Kelvin é a 300, viu só? É a 1000 Kelvin, tá? Então, nós vamos pegar a relação entre K e Cp, tá? Porque aqui tem a 1000 Kelvin, tá? Do carbonato de silício vai ser 29,3, tá? Então,
Eu vou pegar aqui a relação. Então, a relação 29,3 a 1000 Kelvin, tá? Vamos buscar lá o alumínio agora, na tabela. Aço inoxidável, alumínio. Alumínio, vamos pegar aqui o alumínio puro, tá? Então, ele pede aqui a 300 Kelvin. Nós temos que o alumínio tem K de 2702. A 300, 2.702, o Rho. O K é 237, perdão. 237 e o CP 903, tá? 903. Tá? Depois a gente vai dar uma olhada nessas unidades, mas a princípio elas estão coerentes, ó, porque o Rho em quilograma por metro cúbico, o CP em joules por quilograma e o K em watts por metro, tá? E Kelvin, tá? Então as unidades elas estão no sistema internacional, tá? Então aqui nós podemos calcular o alfa para o alumínio a 300 Kelvin, tá? Então, vai ser K 237 dividido pelo Rho 2.702 vezes o CP 903, tá? Então, aqui vai ter o valor do alumínio, tá? Eu vou calcular aqui do carbonato de silício a 1000 Kelvin. A 1000 Kelvin. Só para mostrar aqui quando ele tem a relação direta, tá? Então, K sobre CP é 29,3, tá? E aí eu só preciso dividir aqui pelo Rho 7.817 e eu vou ter aqui o valor do alfa, tá? Análise dimensional disso aqui, né? Então, o K é a condutividade, vai ser watts por metro Kelvin, né? Dividido por quilograma por metro cúbico do Rho e joule por quilograma Kelvin do CP, tá? Então a gente já fez essa análise dimensional em outra aula, tá? Quilograma com quilograma corta, né? Metro cúbico, metro quadrado com metro cúbico, metro por metro cúbico sobra metro quadrado. Joule, watts é joule por segundo, né? Então, joule corta com joule. A nossa unidade aqui vai ser metro quadrado por segundo. O Kelvin aqui corta com o Kelvin lá de cima, tá? Então, essa é a unidade. Então, o cálculo é esse, tá? Que fica aí para vocês, né? Fazer uma análise desses dados, tá? O segundo problema, esse sim um pouquinho mais complexo, então eu não quis perder muito tempo no primeiro problema, só dei aí uns insights de como vocês resolverem ele, tá? O segundo problema, esse sim é um pouquinho mais complexo, tá? Porque ele comenta aqui que tem uma parede de 1 metro de espessura, né? Que em certo instante a distribuição de temperatura é dada por uma equação, ou seja, essa equação, se a gente for escrever ela, né? Já substituindo os valores que estão sendo dados no problema, ele está dizendo que o T em função de x, ou seja, a variação da temperatura em função de x, é dado por 900 graus Celsius menos 300 graus Celsius
por metro vezes x, né? Menos 50 graus Celsius por metro quadrado vezes x ao quadrado, tá? Então, essa é a equação que representa a temperatura em um determinado instante. Por exemplo, se eu quiser saber a temperatura nesse ponto da parede, o que que eu faço? Eu vou lá na equação, né? E substituo T para 1 metro, né? Então, vai dar aqui menos 300, menos 50, 900 menos 350, vai dar aí 550 graus Celsius, tá? Então, só para exemplificar como é que eu uso essa equação aqui. Só que essa equação ela tem uma geração interna de de 1000 watts por metro cúbico, tá? Está presente na parede cuja a área de seção transversal é 10 metros quadrados. O seu material possui o Rho de 1600, K de 40 e CP de 4 kJ por quilograma Kelvin, tá? Então ele pede três coisas. Primeiro, o fluxo de energia, o fluxo de calor através da parede, nos pontos 0 e 1 metro naquele determinado instante, tá? Naquele determinado instante que está sendo analisado, tá? E aí a gente volta aqui nas equações que a gente viu. Primeiro, né? Se é uma parede, nós estamos falando em coordenadas cartesianas, tá? Então, coordenadas cartesianas, né? Então, eu vou voltar lá na equação do calor para coordenadas cartesianas. Foi a primeira que a gente fez, tá? Então, se nós olhar a equação do calor, né, vou pegar aqui a equação para a condutividade constante, já que ele disse que a condutividade é um determinado valor, tá? Vou pegar essa equação aqui, tá? E vou transportar ela lá para nossa solução lá, tá? Eu vou resolver ela um pouquinho diferente do que está no livro, tá? Até para vocês terem duas formas. Então, derivada ao quadrado da temperatura em relação a x, mais derivada ao quadrado da temperatura em relação a y, mais derivada ao quadrado da temperatura em relação a z, mais a energia gerada dividido por K, igual a 1 sobre alfa e o termo de variação da temperatura com o tempo, tá? Então, essa é a equação de energia de forma geral para esse problema. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que a transferência de calor, ela é unidirecional, ou seja, ela está numa única direção, na direção x, porque ela não fala nada na direção y ou na direção z. Logo, esses dois termos, eles se anulam, tá? Ela tem geração interna, então esse termo ele continua existindo, tá? E ela tem, esse termo aqui continua existindo, e ela tem acúmulo, tá? Então a equação ela pode ser descrita como a derivada segundo a temperatura em relação a x, mais o calor gerado, é igual a 1 sobre a difusibilidade térmica dt, tá? Bom, então vejo que a equação já ficou bem mais simples em relação à primeira, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação aqui e eu vou fazer a derivada primeira e a derivada segunda dela, tá? Para ter ela em mãos. Então, a derivada primeira, dt dx, é igual a 900 derivado de 900 é zero, uma constante, menos 300 vezes x vai dar menos 300, e derivada de menos 50 vezes x ao quadrado vai ser menos 2 vezes 50 vezes x, tá? Então, eu posso escrever essa derivada primeira como sendo menos 100x menos 300, tá?
E a derivada segunda, né? Fazendo a segunda derivada, né? Derivada de 300 é zero, derivada de menos 100x menos 100, tá? Então vejam que eu já tenho subsídios prontamente para, por exemplo, aplicar nessa equação aqui, tá? Então eu tenho o calor gerado, eu tenho a derivada segunda, que faltou um x ao quadrado, né? E aí eu posso calcular o termo de acúmulo ou a variação da temperatura com o tempo, como que essa temperatura ela varia com o tempo durante o processo, tá? Então eu já tenho essas duas derivadas, tá? Porém, né, eu posso fazer isso através do balanço de energia, que é uma outra forma que eu vou estar, que é como o livro mostra para vocês, tá? E aí eu vou pegar lá a equação, como eu sei que agora é unidirecional, por exemplo, para calcular o fluxo de calor, tá? Então eu vou aqui de novo nas equações, tá? Então olhem só. Aqui, ó, equação 14, tá? Então, onde dá o fluxo em função da derivada primeira da temperatura em relação à posição, tá? Então, eu vou pegar a equação 14. Eu posso escrever ela da seguinte forma. Que Q de x sobre a área de transferência igual a K dt dx, menos, né? Que o fluxo indica a direção, tá? Então, olhem só, derivada primeira. Ele pede na primeira parte para calcular o que entra, então entra em x igual a zero, aqui no desenho, ó, o que entra em x igual a zero, e o que sai, x igual a 1 metro, tá? Então, olhem só, Q de x sobre A, o A é 10 metros, a gente pode usar esse valor aqui tranquilamente, que é igual a Q duas linhas de x, né? Vai ser igual à condutividade térmica do material, 40 watts por metro Kelvin, 40 watts por metro Kelvin, vezes dt dx. Para x igual a zero, tá? Então, vou pegar essa equação aqui e resolver aqui. Para x igual a zero, dt dx vai ser igual a menos 300. Para x igual a 1, dt dx vai ser igual a 300 menos 100 menos 400, tá? Então, vamos lá. Q dx igual a zero, né? Então, 10 metros quadrados, vou puxar a área para cá, vezes 40 watts, tem o menos aqui, né? 40 watts por metro Kelvin, vezes menos 300, para x igual a zero. Então, Q de x igual a zero, vamos ter 300, vou pegar aqui uma calculadora auxiliar aqui, 300 vezes 40 vezes 10, vão dar, o menos com menos anula, né? Então, vão dar 120 mil watts. Aqui é grau Celsius por metro. Então, dt dx, né? Então, dt dx é grau Celsius por metro. Metro com metro quadrado corta. Delta de grau Celsius por delta de Kelvin. Simplifica, então a unidade fica em watts, tá?
Então, eu posso representar isso aqui como 120 kW, tá? Para x igual a 1, então eu vou ter 400, então de novo, menos 10 metros quadrados, vezes 40 watts por metro. Eu vou representar como grau Celsius, aqui não tem problema nenhum, vezes menos 400 graus Celsius por metro, dt dx, tá? Então, de novo, análise dimensional, metro com metro quadrado simplifica, grau Celsius com grau Celsius simplifica. Se fosse Kelvin, aqui nesse caso não teria problema nenhum, tá? Então, 400 vezes 40 vai dar 1.600, então aqui o fluxo para x igual a 1 vai ser 160 quilowatts, tá? Então, vejam aqui, ó. O que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Está entrando 120 e está saindo 160 kW, tá? Então, tem alguma coisa aqui dentro acontecendo que está entrando mais do que está saindo, logo eu estou tendo um acúmulo de energia. Então, para resolver isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela equação do balanço. Energia que entra, menos a energia que sai, mais a energia gerada, igual a energia acumulada, tá? A energia que entra é 120 quilowatts. A energia que sai é 160 kW. A energia gerada é 1000 watts, ou seja, 1 kW por metro cúbico. Então, eu vou ter que multiplicar pelo volume. A parede tem 10 metros quadrados e 1 metro de espessura, tá? Isso tudo é igual à energia acumulada. Daí vai de novo o volume, 10 metros cúbicos aqui direto, né? Porque 10 vezes 1 vai dar 10 metros cúbicos, vezes o Rho, 1.600 kg por metro cúbico, o CP, que é 4 kJ por quilograma grau Celsius, e o dt, taxa de variação da temperatura com o tempo, tá? Então, assim, nós conseguimos fazer a análise dimensional aqui, tá? Metro cúbico com metro cúbico simplifica, aqui metro cúbico simplifica, quilograma com quilograma aqui simplifica, kilojoule por segundo, né? Vai dar quilowatts, né? Então, a unidade está coerente, tá? E grau Celsius simplifica lá com grau Celsius. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Aqui 120 vai dar 40 kW, mais, menos, né, aqui, mais 10 kW é igual a 64.000 kJ por grau Celsius que sobrou na unidade, vezes dt, a taxa de variação da temperatura com o tempo. Então vejam que o acúmulo aqui, ó, em termos gerais, né, vai dar menos 30 kW, em termos geral, igual a 64.000 kJ por grau Celsius dt. Então, se eu isolar, tá? Então, nós teremos aqui que 30 dividido por 64.000 vai dar menos 4,687, então 4,69 quilowatt por kilojoule vai sobrar segundos, né? Graus Celsius por segundo, que é a nossa taxa de variação da temperatura com o tempo. Ou seja, a placa resfria
4,7 e 4,69 graus Celsius a cada segundo. Beleza? Então esse é um outro tipo de exemplo. É claro que ele pede algumas outras coisas, mas vou deixar para que vocês exercitem essas outras solicitações, né? E que embasam aí o questionário disponível no livro do Encropeiro.